Sabe qual é um dos maiores desafios para quem anuncia na internet hoje? É conseguir conectar os cliques que acontecem lá no Google Ads com as vendas que são fechadas de fato lá no WhatsApp. Parece um abismo, né? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar numa estrutura pensada exatamente para construir uma ponte sobre esse abismo. E tudo começa com essa pergunta que é fundamental. As campanhas estão trazendo cliques ou estão trazendo clientes? Porque, vamos ser sinceros, existe uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. E é justamente nesse espaço que muito, mas muito dinheiro de anúncio acaba se perdendo no meio do caminho. Então, vamos começar pelo problema, pela dor. Existe um cenário super comum e, olha, bem frustrante para quem depende do WhatsApp para fechar negócio. É o que a gente pode chamar de anunciar totalmente no escuro. Olha só se isso não soa familiar. Os relatórios do Google Ads parecem ótimos, sabe? O CTR está lá em cima, o botão de WhatsApp não para de receber cliques, mas, na prática, a operação é uma verdadeira caixa preta. Falta inteligência para saber qual palavra-chave realmente traz gente boa, qual cidade está dando mais retorno. A gente acaba sem saber o que é um lead qualificado e o que é só um curioso. E o que acontece quando falta esse tipo de dado? Acontece um problema fundamental, um desalinhamento completo na otimização da campanha. No fim do dia, a campanha acaba sendo otimizada para a métrica errada. O foco vai para o clique e não para o cliente. E aqui está o centro do conflito. Por padrão, se a gente não der a informação certa para ele, o algoritmo do Google vai fazer o quê? Ele vai buscar o clique mais barato possível. Só que esse não é o objetivo do negócio, certo? O objetivo de verdade é encontrar o melhor cliente, aquele que compra. E o resultado direto disso é bem doloroso. O poderoso algoritmo do Google acaba sendo treinado do jeito errado. Ele aprende a te trazer mais curiosos, não mais compradores. E isso, claro, custa dinheiro todo santo dia. Ok, então como é que a gente corrige essa rota? Como a gente dá para o Google a informação que ele precisa para trabalhar a favor do negócio? A resposta está em conectar os pontos que hoje estão soltos. E a solução é justamente uma arquitetura de rastreamento profissional como o Track Pro. Pensa nele como uma ponte que a gente constrói sobre aquele abismo de dados. Não é só mais uma ferramenta, não. É uma estrutura, uma engenharia projetada para medir o que realmente importa e principalmente para contar isso de volta para o Google Ads. E só para deixar tudo bem claro, é importante entender o que o Track Pro não é. Ele não é um CRM, não é uma plataforma para conversar com o cliente e também não é uma daquelas ferramentas de dashboard só para deixar um relatório bonito. Ele é um sistema super especialista focado numa única e crucial tarefa: gerar dados de conversão de altíssima qualidade. Certo, agora vamos para a parte legal. Como é que essa estrutura funciona no dia a dia? Como ela realmente conecta os pontos, desde aquele primeiro clique no anúncio até a venda fechada? O processo todo pode ser resumido em 3 passos bem simples. Primeiro, ele rastreia o clique certo, pegando todas as informações importantes daquele usuário. Segundo, ele guarda esses dados de um jeito super organizado. E terceiro, que é o pulo do gato, ele avisa o Google Ads automaticamente sempre que um resultado de negócio de verdade acontece. Na prática, o que ele cria é algo assim: um verdadeiro log de inteligência da campanha. Cada linha dessa tabela mostra exatamente qual termo de pesquisa em qual cidade gerou aquela conversa específica no WhatsApp. A análise deixa de ser genérica e passa a ser cirúrgica. E aqui vem o ponto crucial. Com essa estrutura, a gente consegue ensinar o Google a diferença entre um curioso e um cliente de verdade. O sistema pode trabalhar com 2 tipos de conversão: o lead qualificado, que é aquele contato que tem o perfil certo, tem potencial, e o lead convertido, que é a venda fechada, o GO. E esses 2 sinais são enviados de volta para a plataforma. Tá bom, mas e daí? Qual é o impacto real de tudo isso nas campanhas? A verdade é que implementar uma estrutura como essa causa uma transformação completa, tanto na estratégia quanto nos resultados. A primeira coisa que acontece é que aquele jeito antigo de medir sucesso, olhando só custo por clique ou a quantidade de cliques, simplesmente se torna obsoleto. É hora de parar de otimizar para cliques. Porque agora, com os dados corretos em mãos, o foco muda completamente. A gente começa a otimizar para o que realmente coloca dinheiro no bolso do negócio, o lucro. As decisões passam a ser baseadas em custo por lead qualificado e custo por venda. E os benefícios práticos no dia a dia são enormes. De repente, é possível saber exatamente qual palavra-chave dá lucro, calcular o custo real por lead bom e por venda, cortar o que não funciona com precisão,
com base em dados. E talvez o mais importante, construir um ativo de inteligência, um histórico valioso do que realmente funciona. No final das contas, o princípio central é este: alimentar o poderoso algoritmo de machine learning do Google com dados bons, dados de verdade. Em vez de dar para ele um monte de cliques irrelevantes, a plataforma passa a receber dados de vendas, e aí sim ela aprende o que realmente gera valor. Então, para quem essa arquitetura de rastreamento foi pensada? Quem é que mais se beneficia de uma solução como essa? Basicamente, é a solução ideal para gestores de tráfego que estão cansados de dar tiro no escuro. Para empresas que usam o WhatsApp para vender e que já entenderam que as decisões de marketing precisam ser baseadas em resultados de verdade, não em métricas de vaidade. É para quem quer sair do amadorismo e ir para o profissionalismo. E para a gente fechar, fica a reflexão. Vale a pena continuar otimizando para cliques, que é quase um jogo de sorte, ou chegou a hora de começar a tomar decisões com base no que realmente impulsiona o crescimento? O poder para fazer essa virada de chave está em